Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa vai para o ar de segunda a sexta, às 23 horas, não só aqui na Curiacos TV, como também em simultâneo na Rádio Vida em 97.1. E o meu nome é João Nuno Pinto, tal como você conseguiu ver em rodapé. Aquilo que temos assistido nos últimos dias, digamos nas últimas semanas, nos deve causar alguma estranheza e coloca-nos, leva-nos a fazer, de facto, um momento, ou ter um momento em que temos que pensar quais são os indícios, as indicações que alguns players políticos estão a dar, não só dentro dos seus próprios partidos, mas também aos eleitores e à sociedade portuguesa. E se existe um partido que, por acaso, está a viver um momento de rebuliço, é o Partido Socialista. E vive esse momento, primeiro, por causa dos nomes que são colocados ou não em cima da mesa para as presidenciais de 2026, mas, acima de tudo, porque depois a argumentação e contra-argumentação que é feita nos deve causar, eventualmente, alguma surpresa. Tal é o estilo com que a mesma é colocada diante de todos nós. Obviamente, alguém que conhece o PS, alguém que já foi 4 vezes candidato a secretário-geral do PS, é uma pessoa, eventualmente, indicada para nos falar e tentar analisar aquilo que está a acontecer neste momento. O nosso convidado de hoje, Daniel Adrião. Muito boa noite, Daniel. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, esta questão do presidenciável ou não, um nome ou não para ser apoiado pelo PS, no mínimo, está a causar alguns embaraços. Boa noite, muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer voltar aqui ao vosso encontro. Bom, a verdade é que o Partido Socialista teve sempre dificuldades em eleições presidenciais. Isso é da história das eleições presidenciais em Portugal. E começou logo no princípio, praticamente, não nas primeiras eleições em 76, mas nas eleições de 80 houve logo problemas com o apoio do PS a um candidato presidencial. Lembro que na altura da recandidatura do General Yanes, o então secretário-geral do Partido Socialista e fundador do PS, Mário Soares, não apoiou, não quis apoiar a recandidatura de Ramalhianos, apesar do PS oficialmente apoiar Ramalhianos. Aí tivemos a primeira divergência no seio do Partido Socialista em matéria de presidenciais. E depois isso repetiu-se nas próprias eleições em que Mário Soares foi candidato, na primeira vez, em 86, em que também um outro histórico dirigente do Partido Socialista se candidatou contra o próprio Mário Soares, firma Salgado Zenha, e, portanto, isso também criou uma fratura. E depois, mais tarde, veio-se a repetir, enfim, o confronto entre socialistas em eleições presidenciais, designadamente com um candidato que não era militante do Partido Socialista, mas era apoiado por muita gente dentro do Partido Socialista, Sampaio da Nova, e a candidatura de uma dirigente do Partido Socialista, Maria de Belém. Também uma divisão, mais uma vez, em eleições presidenciais. E isso continuou, ainda antes disso, na terceira recandidatura de Mário Soares, em que teve que se opor a Manuel Alegre, outro histórico dirigente do Partido Socialista. Portanto, o PS tem, de facto, uma história algo fraturante em matéria de eleições presidenciais. E, portanto, nós estamos já nas últimas eleições presidenciais, também assistimos a algo do género, mais uma vez, quer dizer, cumprindo a tradição. Cumprindo a tradição, exatamente. Havendo uma militante do Partido Socialista que era candidata à presidência da República, o Partido Socialista entendeu não apoiar essa candidata e muitos dirigentes, altos dirigentes do Partido Socialista, apoiaram a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar do PS não ter apoiado oficialmente nenhum candidato. E, portanto, a situação que se vive agora com as eleições presidenciais não é uma situação nova. As divergências de opinião em matéria de presidenciais não é uma situação nova.
Agora, o que eu acho é que é preciso uma nova metodologia para poder abordar esta diferença de opiniões. E já lá vamos, porque eu sei que tu fazes parte de um grupo de militantes que propôs algo novo, mas o que me surpreendeu, honestamente, é a linguagem e a forma com que os argumentos foram sendo esgrimidos. Tudo começa com Augusto Santos Silva, quando ele diz que António José Seguro não cumpre requisitos mínimos. Ou seja, exatamente assim. Portanto, eu não estou a inventar, não é? Depois, António José Seguro, numa intervenção recente, diz que esse argumento é tão baixo que não merece resposta dele. Ascenso Simões diz que as palavras utilizadas foram ordinárias. Francisco Assis defende a integridade de António José Seguro. E, inclusive, é João Soares, que apareceu assim também de repente, diz que Santos Silva, esse sim, não cumpre todos os requisitos para ser um bom candidato à presidência da República. Este afiar de facas é que me tem surpreendido. Não, esse afiar de facas já tinha existido nas últimas eleições presidenciais e também eleições presidenciais anteriores. Quer dizer, o tom verbal sobe sempre bastante quando se trata de eleições presidenciais dentro do Partido Socialista. Nós não nos podemos esquecer que a eleição presidencial é uma eleição unipessoal. É, aliás, a única eleição no nosso sistema político onde os partidos não podem interferir. É a única eleição que está vedada à entrada dos partidos. E, portanto, quem se candidata a eleições presidenciais são os cidadãos. As candidaturas são unipessoais. Há constantemente uma tentativa de interferência dos partidos nas eleições presidenciais. Agora, eu acho que isso não é salutar para a democracia. As pessoas que se candidatam a uma eleição presidencial candidatam-se porque entendem cumprir um conjunto de requisitos que as pode, no fundo, habilitar para o exercício desse tipo de função. E uma tem que ser a autonomia de pensamento. Mesmo quando se trata de militantes de partidos, não é? Ou quando se trata até de figuras cimeiras de partidos, como foi o caso de vários líderes do Partido Socialista, pelo menos 2 que se candidataram à presidência da República, Mário Soares e Jorge Sampaio. Aliás, Jorge Sampaio foi a única altura, quando Sampaio se candidatou, foi a única altura em que realmente houve consenso no interior do PS. Essa foi a exceção à regra do não consenso. Mas quando se candidatam é porque têm uma autonomia de pensamento, não é? E porque o seu posicionamento na sociedade portuguesa supera em muito estritamente a sua componente partidária. E, portanto, são figuras maiores, que têm sempre um caráter suprapartidário, que deram provas disso ao longo da vida, não é? Que conseguiram estabelecer pontos, alargar, no fundo, a base de apoio. Isso aconteceu, designadamente com Mário Soares, como nós sabemos, que fez um governo, inclusivamente, de coligação, o primeiro com o CDS, portanto, alargou, no fundo, mostrou a capacidade de diálogo, não é? Com outros setores da sociedade e depois também com o próprio PSD, o chamado o célebre governo do Bloco Central. Portanto, Mário Soares tinha dado, no fundo, provas da capacidade de diálogo e depois também teve um conjunto de ações que sempre o colocaram num patamar, no fundo, acima do eleitorado estrito do Partido Socialista. E o mesmo aconteceu com Jorge Sampaio. Jorge Sampaio tinha conseguido, no fundo, quando foi candidato à Câmara de Lisboa, ter uma ampla coligação de apoio que ia desde o centro, com algumas até personalidades próximas do PSD a apoiá-lo, até o PCP e o então PSR. Portanto, atualmente Bloco de Esquerda. E, portanto, são figuras maiores. São figuras que tiveram sempre a capacidade de atração eleitoral muito superior àquela que representava o seu próprio partido. E, portanto, é isso que se pretende agora também num candidato presidencial, é que, de facto, mesmo que seja um socialista, é que tenha a capacidade, de facto, de alargar a base social de apoio e a base eleitoral. E é isso que eu penso que o Partido Socialista deve buscar nestas eleições. E daí também a minha proposta. Exato, mas não vai ser fácil, e depois vamos ver mais à frente com outra temática, porque aparentemente o Partido Socialista está dividido dentro dele mesmo, com determinadas questões que acabam por ser quase essenciais. A tua proposta é de apresentar um referendo.
Exatamente. Uma consulta. Uma consulta. À base social de apoio, à base eleitoral do Partido Socialista. À semelhança, pronto, da experiência, o PS já teve duas experiências distintas. Uma experiência em 1982, salvo erro, quando se tratou, portanto, da formação do governo do Bloco Central, em que houve um referendo interno sobre a política de alianças. E, portanto, era líder Mário Soares, e houve uma consulta às bases do Partido Socialista sobre qual deveria ser, no fundo, o sentido da política de alianças do Partido Socialista. Se devia haver, de facto, uma coligação com o PSD, ou se devia haver uma coligação com o PC, acho que também esteve equacionado nessa altura essa possibilidade, ou se devia haver um governo minoritário do PS. E, portanto, nessa consulta, a maioria, na altura, dos militantes do Partido Socialista decidiram que, tendo em conta a conjuntura da época e as circunstâncias muito difíceis que o país enfrentava, que era importante haver uma coligação entre os dois maiores partidos portugueses, entre o PS e o PSD. E essa foi uma decisão sufragada pelas bases do Partido Socialista. E, portanto, há um precedente da realização de um referendo dentro do Partido Socialista. E depois há o processo das primárias de 2014 entre António José Seguro e António Costa, que foram alargadas à base eleitoral do Partido Socialista, portanto, onde não apenas participaram os militantes, mas também os simpatizantes, os eleitores do Partido Socialista. E foi uma experiência, de facto, que conseguiu aglutinar e suscitar um grande interesse na sociedade portuguesa. E eu penso que essa experiência devia ser repetida agora, mutatis mutandis, e, portanto, tendo em conta, mais uma vez, que o PS não está a escolher um candidato presidencial, é preciso ter isso muito claro, e por isso eu não falo de primárias, porque primárias seriam, no fundo, um processo de seleção de um candidato a um titular de cargo político, e, portanto, não é disso que se trata, porque o PS não vai apresentar nenhum candidato à presidência da República, o PS vai apoiar uma personalidade da sua área política que se disponha e que toma decisão individual de ser candidato à presidência da República. E, portanto, existindo várias figuras, várias personalidades do campo do socialismo democrático e da social-democracia disponíveis, que sinalizaram a sua disponibilidade ou que entraram em reflexão com esse objetivo, eu acho que o Partido Socialista só tem a ganhar se, de facto, abrir a decisão do apoio a um desses candidatos à sua base social de apoio e, portanto, haver uma consulta alargada para que possamos saber, no fundo, que a maioria das preferências em matéria de apoio nessas eleições presidenciais. Ainda assim, numa entrevista recente ou num momento de resposta às jornalistas, Carlos César quase que deu a ideia de que já existe uma estrutura que toma essa decisão, quase que, para quem está de fora e não conhece, por assim dizer, o PS, fica com a sensação de que há um grupo de iluminados que sabe mais do que todas as bases e todos os apoiantes do PS, quem é que o PS devia apoiar. Exato. Portanto, penso que é importante dizer que houve um manifesto no sentido precisamente de propor essa solução da consulta alargada, de referendo, que foi subscrita por, portanto, mais de 190 socialistas, militantes do Partido Socialista, e também 7 membros da Comissão Nacional, 7 comissários nacionais do PS, requereram ao Presidente do Partido, que é o Presidente da Comissão Nacional, a convocação de uma Comissão Nacional com um ponto da ordem de trabalhos para realmente discutir e deliberar sobre a realização desse referendo. Que, aliás, houve outras personalidades, embora defendendo, na minha opinião, não de uma forma absolutamente correta, mas a intenção, no fundo, era alargar a consulta, chamaram-lhe primárias, como, por exemplo, o ex-líder do PS, Ferro Rodrigues, foi outro dos que veio sinalizar o apoio a uma metodologia exatamente desse género.
E, portanto, é uma proposta que recolhe muitos apoios dentro do Partido Socialista e, portanto, é uma proposta no sentido de abrir o PS à sociedade portuguesa. Isso é fundamental, é fundamental. Portanto, eu, enfim, assisti ao argumento usado pelo meu camarada Carlos César, presidente do partido, no fundo descartando essa possibilidade da realização do referendo e da consulta aos militantes, dizendo que o PS não era uma democracia popular. Bom, eu não sei bem, há muitas definições, há várias definições do conceito de democracia popular, não sei exatamente a que ele se referia. Uhum. Exatamente. Democracias populares eram aquelas que, no fundo, eram... apelidava os próprios regimes comunistas, a ex-União Soviética e os partidos do Pacto de Varsóvia, no fundo, diziam-se democracias populares. Nós sabemos que, no fundo, não eram democracias nenhumas, eram regimes de partido único e eram ditaduras. Com certeza... não é esse o conceito a que remetem as palavras de Carlos César. Se a democracia popular é uma democracia que, no fundo, apela a mecanismos de democracia direta, de democracia participativa, pois talvez esse conceito se possa adequar a este tipo de iniciativa, mas eu acho que não pode haver democracia sem povo. Eu percebo que, enfim, haja a tentação, no fundo, de fechar as decisões, percebo, mas não concordo, e, portanto, sempre me bati contra isso, fechar num circuito fechado as decisões. Eu acho que a democracia intrapartidária vive muito da consulta permanente às suas bases. Na realidade, até dá um sinal quase contrário, porque eu recordo-me de tu desafiares o PS a ter uns Estados Gerais, como foi com Guterres, sentado aí nesse mesmo lugar. Pedro Nuno Santos parece que vai realizar esses Estados Gerais e agora tem o presidente do partido, digamos, novamente a fechar o muro à volta de algo que não seja, de facto, alguns a escolher o que muitos vão ter que fazer. Exatamente. Eu acho que, aliás, os Estados Gerais que eu sempre defendi, e há anos que venho defendendo, aliás, das minhas moções de estratégia política desde 2016, sempre defendi a criação dos Estados Gerais, da reedição dos Estados Gerais. Eu até defendo que a existência de uns Estados Gerais em permanência, em que permanentemente, no fundo, haja reflexões, debates com a sociedade civil, com a participação de especialistas. Eu acho que isso devia ser o Estado permanente, no fundo, de quem faz política e de quem tem responsabilidades ao mais alto nível, ao nível dos partidos. Deve ser um diálogo permanente com a sociedade, com as forças vivas, com a academia, com, no fundo, as personalidades e envolvendo quem, de facto, pode ajudar à construção de políticas públicas, de facto, robustas. E, portanto, acho que isso é uma metodologia que devia ser implementada de forma permanente. E, portanto, fiquei muito contente quando Pedro Nuno Santos veio, na verdade, ao encontro dessa minha proposta e anunciou a realização dos Estados Gerais. E, portanto, acho que o PS, para ser verdadeiramente coerente com essa posição de abertura à sociedade, então agora também devia, neste momento de decisão relativamente ao apoio a um candidato presidencial, também abrir o partido à sociedade e fazer uma consulta alargada, porque não vale a pena o PS decidir em circuito fechado o apoio a um candidato presidencial. Porque se isso não for o posicionamento da esmagadora maioria do eleitorado do Partido Socialista, vale de pouco essa decisão e esse apoio e pode redundar em mais uma derrota. O PS, eu sei que o PS está habituado a perder há muito tempo em eleições presidenciais, mas era bom que, de facto, tivesse aprendido com os erros e agora adotasse uma metodologia que, efetivamente, fosse ao encontro daquilo que é a vontade geral, da sua base de apoio. E, portanto, nada melhor do que ouvir a base de apoio para que saibamos quem é que, de facto, a base eleitoral do Partido Socialista quer apoiar em matéria de presidenciais. É porque depois, querendo ou não, o facto das candidaturas derrotadas
serem militantes e membros do PS, quer queiramos, quer não, têm alguma implicação depois na visão que se tem do estado de saúde do partido, não? Claro, fragiliza o partido. Fragiliza o partido. E ainda por cima nós vamos ter duas eleições muito próximas de uma da outra, as eleições autárquicas e as eleições presidenciais. Vai haver algum efeito de contágio entre ambas. Praticamente as campanhas eleitorais vão decorrer em simultâneo, tendo em conta que tem uma janela temporal muito próxima. E, portanto, era importante que o Partido Socialista realmente fizesse uma aposta muito forte em matéria de presidenciais e uma aposta ganhadora. E para isso precisa de ouvir a sua base social de apoio. Não é? E precisa de alargar essa decisão, não pode ter um posicionamento dogmático, não pode ter um posicionamento fechado, não pode ter um posicionamento entrista, olhando apenas para o seu umbigo. Tem, de facto, abrir-se à sociedade e deixar que sejam os eleitores do PS a definir quem é que querem ver o PS a apoiar. Porque, senão, vamos cometer mais uma vez um outro erro de apoiar um candidato que, de facto, não goza do apoio da generalidade dos portugueses. Não achas que isso, inclusive, vem na direção de algo que se começa a sentir, que é os eleitores e os apoiantes dos partidos políticos estão a ficar cansados de um certo paternalismo por parte das lideranças e começam a querer também ser ouvidos, porque senão eu hoje voto rosa, amanhã voto laranja e estou-me a borrifar para vocês. Claro, a fidelidade partidária tem vindo a diminuir. Portanto, ela é sobretudo assenta nas gerações mais velhas, não é? Que ainda têm uma grande fidelidade aos partidos, mas, enfim, as gerações mais novas já não têm, no fundo, esse amor aos partidos e, portanto, estão muito mais libertos, sentem-se muito mais livres para poder fazer opções distintas, em eleições distintas e de acordo com as propostas e com as personalidades. E quanto menos participarem nas decisões deste ou daquele partido, se calhar mais depressa mudam. Claro, exatamente. Pronto. E, portanto, hoje é preciso, de facto, auscultar cada vez mais a sociedade civil, estar em permanente diálogo com a sociedade civil, ter inputs permanentes da sociedade civil, porque só assim é que se podem, efetivamente, no fundo, ter respostas que vão ao encontro das necessidades das pessoas e que tenham aderência com a realidade. Porque senão, se continuarmos a viver nesta bolha partidária, em que só os pares é que conversam uns com os outros, é que só se ouvem uns aos outros, isso, quer dizer, estamos no fundo a ter uma conversa monocórdica que não tem qualquer respaldo na sociedade, e isso é algo que só afasta as pessoas da política e das soluções tradicionais, e nós estamos a ver quais são as consequências eleitorais desse processo, não é? E mesmo agora nas eleições presidenciais, nós percebemos como é que uma personalidade que, de facto, aparece como uma personalidade suprapartidária, não é? Consegue, de facto, ter a maioria das intenções de voto nas sondagens. Refiro-me, em concreto, ao Almirante Gouveia Melo. Precisamente porque as pessoas, quer dizer, no fundo, já estão muito cansadas das receitas dos partidos e querem realmente soluções diferentes fora da estrita esfera dos partidos. Olha, e Daniel, outra questão é, depois destas declarações de Carlos César, isto é o fim, há alguns passos que ainda podem ser dados. Qual é aquilo que vocês, subscritores, que estratégias estão a pensar? Portanto, foi convocada uma reunião da Comissão Nacional para dia 8 de fevereiro. Com um ponto único da ordem de trabalhos de eleições presidenciais. Portanto, isso já foi um ganho de causa nosso. Porque nós, quando fizemos esse pedido de convocatória da Comissão Nacional, era precisamente sobre eleições presidenciais e, portanto, o facto dela ter sido convocada já é um ganho de causa para nós. Embora nós gostássemos que na ordem de trabalhos estivesse especificado a questão do referendo. E vamos insistir nisso. E, portanto, vamos voltar a propor que o referendo, mesmo não estando na ordem de trabalhos, seja discutido nessa reunião da Comissão Nacional no ponto sobre eleições presidenciais, que aliás é o ponto único da reunião. Claro. Olha, portanto, nós vamos insistir na proposta
para que se possa discutir e votar na Comissão Nacional a questão do referendo. E ao dizeres isso, transforma, de facto, as afirmações de Carlos César, talvez demasiado contundentes, para, digamos, uma conferência de imprensa ou uma resposta a jornalistas. Uma coisa teria sido, o partido tem uma determinada estrutura, vamos analisar, vamos reunir com estes militantes e vamos ouvir as suas propostas. Aquilo foi tipo, e desculpa o grafismo, foi meter a faca na jugular e cortar. Não achas? É o estilo do Carlos César. Não é a primeira vez, nem será certamente a última que ele usa esse estilo. Portanto, aliás, não é só... Já no passado teve declarações muito infelizes, chegou a apelidar, enfim, o grupo de pessoas que dentro do Partido Socialista, no fundo, constituem a mais crítica como gente que não presta. Isso, aliás, motivou um abaixo-assinado, portanto, contra essas palavras, essas declarações de Carlos César, que na altura também foram subscritas por mais de 200 de pessoas, quer dizer, no fundo, indignadas com esse tipo de vocabulário completamente impróprio. Mas, enfim, infelizmente, Carlos César tem sido useiro e vozeiro na utilização de linguagem imprópria para tratar os seus camaradas. Eu, sinceramente, dou-vos os parabéns. Como é que vocês conseguem estar dentro de estruturas destas e não pegarem em cadeiras e convidá-los a sentar nas cadeiras? Não vou dizer mais, que é para não me alargar. Parabéns a quem aguenta este tipo de coisas. Olha, recentemente também houve uma intervenção do atual secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, relativamente à questão da imigração e mais uma vez, levantaram-se uma série, não vou dizer um coro, não é? Porque no fundo eram vozes isoladas, mas que cantavam, por assim dizer, de alguma forma, a mesma música. Por exemplo, José Luís Carneiro dizia que estas informações podiam partir, ou só estavam a partir, de pressupostos equivocados. Ana Catarina Mendes dizia que havia uma aproximação à extrema-direita com este tipo de informações. Por outro lado, Marta Temido diz que também ficou triste ao ouvir estas declarações do secretário-geral do partido. Por outro lado, temos Carlos César, outra vez, a dizer que recoloca o PS no lado da solução, e Ana Gomes, surpreendentemente, a dizer que existem socialistas que querem escamotear as suas responsabilidades políticas em determinadas decisões. Eu já te vou perguntar se o PS está numa luta realmente interna que pode ser bastante prejudicial. Mas, mais uma vez, aquilo que nós vemos é que a cada intervenção, um pouco mais, não quero dizer polémica, mas a cada intervenção do secretário-geral, parece que há campos que se juntam, digamos, em posições geográficas diferentes. Eu acho que o que estamos a assistir é uma fratura no campo do costismo. Porque essas personalidades, todas elas, são personalidades de extração costista. Portanto, é uma novidade que, no fundo, haja divergências sinalizadas de uma forma tão gráfica, não é? Tão vocal, entre, no fundo, pessoas que pertenceram até hoje, ou até há bem pouco tempo, ao mesmo campo político. Dentro do próprio Partido Socialista. Portanto, eu acho que estamos a assistir a uma reconfiguração até do próprio espaço político interno do PS a afirmação, enfim, de uma nova liderança está a provocar algumas ondas de choque dentro do próprio Partido Socialista. A questão da imigração, de facto, é uma questão que neste momento é uma questão fraturante dentro do PS. E, aliás, pelo tipo de linguagem usada nas declarações, quer de uma parte, quer de outra, nós claramente assistimos a uma polarização, não é? E a um extremar de posições, não é? E, portanto, há aqui uma corrente, claramente, que, no fundo, muito mais alinhada com a esquerda do PS, designadamente com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Portanto, há uma ala dentro do Partido Socialista claramente ligada a essa corrente mais frentista de esquerda, e depois há uma ala mais moderada que, no fundo, pensa que é preciso
um consenso mais alargado em matéria de imigração. Um consenso que existiu durante muito tempo na sociedade portuguesa, mas que ultimamente, devido a algumas posições, enfim, de dirigentes do Partido Socialista, estavam a entrar em ruptura e, portanto, a aproximar-se de um posicionamento mais da extrema esquerda. O que eu acho é que, independentemente das questões relacionadas, enfim, com a origem geográfica dos imigrantes, eu acho que essa não é a questão fundamental, nem a questão de fundo. Nós não devemos ser contra a imigração porque ela vem desta ou daquela geografia ou espaço geocultural, se quisermos. Eu acho é que o problema é muito mais profundo do que isso. O que está errado, na minha perspectiva, é o nosso modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento do país. Porque é este modelo de desenvolvimento do país, assente na mão de obra intensiva, na mão de obra indiferenciada, que, no fundo, chama um perfil de imigrantes de baixas qualificações e vindas de países em desenvolvimento. E, portanto, a mim, a questão que me preocupa é essa. É Portugal continuar a ser um país low cost. Um país que atrai uma imigração desqualificada. Mas essa nem tem sido a argumentação nem a abordagem feita à questão da imigração, não, Pedro, não é? Mas eu gostava que esta fosse uma outra dimensão da discussão deste problema. Porque a questão, de facto, é muito mais profunda do que isso. O nosso modelo de desenvolvimento não pode continuar a ser este. Nós temos que apostar numa economia de conhecimento intensivo. Temos que apostar numa economia de recursos altamente qualificados, recursos humanos altamente qualificados, uma economia de alto valor acrescentado, para poder atrair, lá está, imigração altamente qualificada. Em primeiro lugar, para reter portanto, o potencial humano altamente qualificado que o próprio país gera, que o próprio país forma e que muito dele sai. Ou seja, que pelo menos a saída não seja porque são empurrados, exatamente, não é? Exatamente. Seja uma decisão, porque tem que estar em aberto, claro, não é? Mas a economia portuguesa, infelizmente, não tem a complexidade suficiente para absorver o nível de mão de obra que o país, felizmente, já gera. Okay. Portanto, a saída para muitos dos jovens licenciados, e até já nem sequer é preciso, quer dizer, ter formação superior, basta ter formação especializada. Formação de nível profissional, a formação mais especializada também está em debandada, está a sair do país. Não encontramos postos de trabalho que correspondam a isso. Por exemplo, escolas profissionais que formam, por exemplo, soldadores, esses jovens soldadores estão a sair todos de Portugal. E estamos a falar ao nível de ensino profissional. Não é? Porque nós, de facto, não valorizamos, não é? Não temos uma economia com complexidade suficiente, com um perfil de especialização que permita valorizar os recursos qualificados e altamente qualificados. E, portanto, não só conseguimos reter esses recursos que nós formamos, como, inclusivamente, muito menos os conseguimos atrair vindos de fora. E, portanto, o que é que nós atraímos? É mão de obra desqualificada. É mão de obra para trabalhar nos setores que, no fundo, representam os motores da economia portuguesa. Turismo, portanto, restauração e alojamento, não é? Baixas qualificações, não é? A sua grande maioria. Depois, indústria transformadora, chamado chão de fábrica. Ou, nem todos, não é? mas alguns vão para o campo fazer e outros, no setor agricultura. Exatamente. Portanto, são estes três setores, no fundo, que para onde ingressam o efeito de chamada, de que alguns falam, não é? Do crescimento económico, é um crescimento económico assente, portanto, na mão de obra intensiva e nos baixos salários. E eu acho que isto é muito mau. Portanto, isto é que é o problema. Portanto, o problema não é se os imigrantes vêm da Índia, ou vêm do Bangladesh, ou vêm do Paquistão. O problema é os imigrantes desses países que nós conseguimos atrair para Portugal são imigrantes de baixíssimas qualificações. Ou mesmo os que não são de baixas qualificações, e parece que até já há casos desses, e, por exemplo, com a comunidade ucraniana nós assistimos a isso, não é? Que tinham uma formação até superior, mas vinham fazer trabalhos indiferenciados para Portugal. Portanto, nós estamos a assistir, mesmo já com comunidades do Indostão,
é esse fenómeno. Ou Mesmo seja, que tenham aquilo que tu estás a formação dizer mais, é interessante, formação, mais qualificações, vêm fazer trabalhos indiferenciados. Portanto, porque essa é a única coisa que a economia portuguesa, infelizmente, tem para oferecer no seu conjunto. Claro que há ilhas de excelência. Claro, mas isso são exceções. E a economia portuguesa faz-se de médias. E a média é definida pela regra, não é pelas exceções. E, portanto, nós precisamos de mudar o nosso paradigma de desenvolvimento. Precisamos de ter uma economia com outro perfil de especialização, assente no conhecimento intensivo, nos recursos humanos altamente qualificados, numa economia que não esteja exclusivamente assente na produção, que é a fase da cadeia de valor menos interessante, que menos acrescenta valor. As fases das cadeias de valor que mais acrescentam valor são as que estão a montante e a jusante da produção. São a inovação, o ID, a marca, o canal de distribuição, os serviços especializados. E é aí que nós falhamos. E, portanto, nós precisamos, de facto, de mudar o perfil da nossa economia. E quando nós conseguimos fazer isso, que tipo de imigrantes é que nós vamos atrair? Vamos atrair imigrantes com altas qualificações, porque, por exemplo, na Índia, a Índia tem os melhores engenheiros de software do mundo. Aliás, estão todos a trabalhar nas grandes multinacionais, desde a Microsoft, a Google, a Intel, todos eles têm, quer dizer, o grosso dos engenheiros são indianos. Eu já estive na Índia, estive numa cidade que é Hyderabad, que é um dos principais centros de desenvolvimento tecnológico da Índia. Portanto, eu conheço essa realidade. O Silicon Valley lá do sítio, exatamente, não é? E, portanto, não há problema nenhum em as pessoas da Índia virem para Portugal, são muito bem-vindas. Agora, temos é que chamar os melhores, temos que chamar os mais qualificados, temos que chamar os mais... Mas então, se não fizermos nada à nossa economia, estamos presos num ciclo estilo pescadinha de rabo na boca, não é? Se não houver uma quebra num daqueles determinados momentos, significa que isto é quase daquelas profecias que se auto-cumprem, não é? Exatamente. Portanto, há algumas, enfim, medidas, enfim, que iam no bom sentido. Uma delas foi tomada ao nível do PRR, chama Agendas Mobilizadoras, e que incentivava a existência de projetos de colaboração entre empresas e universidades, entre centros de investigação e o tecido produtivo. Precisamente com o objetivo de desenvolver produtos e serviços de alto valor acrescentado. E, portanto, com outro tipo de exigência em termos de qualificações de mão de obra. Pronto, estes são os projetos onde nós devíamos estar a apostar. Sim. Só que, lá está, é mais uma vez, são ilhas de excelência. Isto é a exceção, não é a regra. Creio que no Politécnico de Tomar, só para não me esquecer e dar o devido valor a quem tem produzido isso, no Politécnico de Tomar existia uma empresa qualquer que colaborava diretamente com a NASA, se não estou equivocado. Exatamente. Pronto. E é esses casos que nós precisamos de replicar. Portanto, nós temos que transformar isso na regra e não na exceção. E, portanto, é essa grande transformação da economia que nós de facto precisamos, porque lá está, isto é a pescadinha de rabo na boca. Se nós tivermos uma economia assente na mão de obra desqualificada, a única coisa que nós vamos chamar, quer dizer, vamos conseguir o tal efeito de chamada, não é? E as tais manifestações de interesse dos imigrantes a vir para Portugal vão ser para trabalhos desqualificados ou de baixas qualificações. E, portanto, esse é o problema da imigração. Onde aí... É o problema da economia. Onde aí, inclusive, por mais que os governos possam dizer que eles contribuem para a segurança social e tudo isso, a verdade é que uma fatia muito importante desta imigração não ganha sequer o ordenado mínimo. Exatamente. Saíram agora recentemente os dados da Segurança Social relativamente ao ano 2023 e, portanto, o rendimento médio de um imigrante é na ordem dos 600 euros, segundo a Segurança Social. Dados da Segurança Social. E, portanto, isto significa um valor 20% abaixo do salário mínimo nacional. Portanto, os imigrantes nem sequer chegam a ter uma remuneração ao nível do salário mínimo nacional. Portanto, têm um efeito, no fundo, de baixamento da remuneração do trabalho. Eles contribuem para diminuir o nível de remuneração do trabalho. E, portanto, isto é um efeito pernicioso. Mas lá está, isso é decorrente, não é, do nosso perfil económico, que é um perfil low cost. Mas ainda preços assim, baixos e salários baixos. É verdade, Daniel, mas isto só pode ser responsabilidade do governo, porque o governo é a principal alavanca para transformações sociais importantes, não é? As famosas mudanças estruturais que toda a gente fala, mas parece que tarda de facto em acontecer. Mas é preciso que aconteçam. Eu tenho sido... Enfim, a minha voz é pouco ouvida, como se sabe, mas eu tenho procurado, no fundo, no espaço público, sinalizar isso. A importância de haver, em Portugal, uma mudança de paradigma de desenvolvimento.
e desenvolvimento económico. Nós precisamos mudar o perfil estrutural da nossa economia. Isso é absolutamente fundamental, porque só assim é que nós podemos ser mais competitivos à escala europeia e à escala global, e só assim é que podemos, de facto, pagar melhores salários, designadamente melhores salários médios. Porque nós, de facto, temos um nível de rendimento médio em Portugal, quer dizer, muito sofrível. No contexto europeu, o ordenado médio em Portugal, quer dizer, em países como a Dinamarca, países como a Suécia, como os países nórdicos, por exemplo, ou como a própria Alemanha, as pessoas que recebem nesses países o nível de rendimento de um salário médio em Portugal são consideradas pobres. Portanto, quer dizer, a nossa classe média, noutros países, é pobre. São classificados como pobres. E portanto, nós precisamos de mudar isto. Quer dizer, nós precisamos de... Mas só conseguimos fazer isso, nós só conseguimos pagar melhores salários se tivermos uma economia de alto valor acrescentado. Porque só assim é que nós vamos ter condições de rentabilidade, não é? Para poder pagar melhores salários. Uma coisa é decorrente da outra. Agora, precisamos fazer essa transformação. E acho que, de facto, estamos a perder uma grande oportunidade com o PRR, com o Portugal 2030, porque acho que a grande prioridade devia ser no investir, no fundo, nos setores mais avançados, em termos produtivos, e, de facto, fazer essas parcerias estratégicas entre as universidades e as empresas, não é? Com o objetivo, de facto, de haver mecanismos de transferência da investigação que é hoje desenvolvida nas universidades para o tecido produtivo, para que nós possamos realmente produzir bens e serviços com alta incorporação de valor. Obviamente, tirando o tempo que é necessário para fazer essa transformação, é uma geração. Existem algumas decisões que acabam por ser basilares e muito importantes para acelerar um bocado o processo, nomeadamente uma redução de impostos. Mas aquilo que temos visto, e estou a falar contigo, obviamente, sendo militante do PS, para as políticas do PS que eu tenho olhado e para as decisões de governos PS, o PS parece sempre muito remitente em tudo o que é descidas de impostos, de alguma forma utilizando como bandeira o Estado Social e o que pode faltar para as pessoas que têm necessidades. Não me parece aqui também outra pescadinha de rabo na boca do qual não nos podemos sair? João, é um paradoxo, mas na declaração de princípios do Partido Socialista está escrito que o PS é um partido contra o assistencialismo e contra as políticas assistencialistas. Está lá escrito. Pois, quer dizer, e portanto... Isto é uma novidade que me estás a dar. Mas é isso, é verdade. Porquê? Porque o assistencialismo perpetua a pobreza e perpetua o ciclo de pobreza. Portanto, a solução não é o assistencialismo. O assistencialismo é um mal, não é? É a tentativa de minimizar um mal que existe. Mas não é a solução. O assistencialismo não é a solução. A solução é, de facto, apostar numa economia de alto valor acrescentado para que as pessoas possam viver da remuneração do seu trabalho e não precisem do assistencialismo, não é? Porque se as pessoas, no fundo, ganharem, tiverem uma remuneração justa, não é? Não precisam de apoios sociais. Os apoios sociais existem para apoiar as pessoas que, de facto, não têm rendimentos suficientes para poder fazer face, no fundo, ao custo de vida. Não é? Agora, se as pessoas, de facto, tiverem salários decentes, não é? Salários em linha com aquilo que é a média de remuneração dos países europeus, não é? As políticas assistencialistas vão diminuir muito, não é? E, portanto, a aposta tem de ser por via da economia, mais uma vez, por via da economia. E isso comprova-se, por exemplo, quando nós vemos que mesmo após as transferências sociais, um número a rondar 17% ou 18% dos portugueses continuam ali no limiar da pobreza, mesmo após as mesmo após apoios sociais, exatamente. Pronto. E isso revela, de facto, a debilidade, não é, do nosso tecido social, que é uma decorrência do nosso tecido económico. É que uma coisa tem a ver com a outra. Quer dizer, esta aqui é a questão, e isto não se discute em Portugal, não é? Os políticos não estão, no fundo, interessados em fazer este debate, porque isto, lá está, é a velha tese do Kennedy, não é? Há dois tipos de políticos. Há os políticos que governam a pensar nas próximas eleições e há os políticos que governam a pensar nas próximas gerações. E este tipo de política, não é? Que é uma política que tem um efeito sistémico, não é? O ciclo dele não é um ciclo eleitoral. Não se resolve estes problemas estruturais do país
em 4 anos, num ciclo eleitoral. Portanto, isto é um ciclo geracional. Portanto, é preciso que haja políticos em Portugal que, em vez de estarem preocupados em como é que vão agradar a determinados segmentos eleitorais para poderem ganhar as próximas eleições, no fundo se preocupem fundamentalmente em desenvolver políticas estratégicas, sistémicas, que possam alterar o paradigma de desenvolvimento do país. De alguma forma, eu se calhar devo ter sido naive, ou então foi a alimentação do dia. Houve um momento em que eu cheguei a pensar que, sim senhora, os governos em Portugal já não estão tão preocupados com o corta-fitas. Lembras-te do famoso corta-fitas da década de 80, 90, vá. Mas parece que está aí, na mesma. Não, o problema é que tem tudo uma visão de curtíssimo prazo, não é? Porque lá está, tem a ver com os ciclos eleitorais. Portanto, não há pactos estratégicos entre partidos, é cada vez mais raro haver grandes consensos. Por exemplo, a questão da habitação. Para falarmos agora de outro tema completamente diferente, a questão da habitação. Nós sabemos que temos uma grave crise habitacional, uma crise emergencial, porque de facto as pessoas têm grandes dificuldades hoje em poder de facto responder ao aumento quer das rendas, quer das taxas de juro, etc, e do preço do imobiliário. Quer dizer, em vez dos partidos se porem de acordo em relação a um pacto de regime para resolver de vez, não é? E a questão da habitação, como fez a Suécia na década de 60. Na década de 60, a Suécia, liderada por um governo social-democrata, o governo propôs um pacto de regime com todos os partidos da Suécia, não é? Em que estabeleceram como primeira prioridade estratégica do país a habitação. Porque a Suécia teve uma grave crise habitacional na segunda metade do século XX, portanto, no pós-guerra, a Suécia reconheceu um processo de reindustrialização muito acelerado, houve um grande êxodo dos campos para as cidades e, portanto, isso criou uma grande pressão nas cidades e não havia habitação. Não havia habitação na Suécia, era uma crise muito grande. E os suecos definiram que essa era a prioridade estratégica do país e desenvolveram um plano para, numa década, em 10 anos, resolver o problema da habitação. Como? Muito simples, construindo 1 milhão de casas. A Suécia, numa década, construiu 1 milhão de casas. A Suécia é um país que tem 10 milhões de habitantes. Portanto, tem uma população praticamente equivalente à nossa. E numa década, construiu 1 milhão de casas. E, portanto, resolveu o problema da habitação por uma geração. E, portanto, é isso que precisamos de fazer em Portugal. É estabelecer prioridades estratégicas, fazer pactos de regime com amplo consenso. Esta é uma matéria que toda a gente, quer dizer, só alguém que tenha esteja fora da realidade é que não percebe que esta é uma matéria onde é preciso intervir de forma urgente. Portanto, acho que era fácil promover um pacto entre os partidos todos para poder, de facto, apostar fortemente na resolução deste problema. Mas estas polarizações não ajudam em nada. Isto leva-me à última questão, talvez, é se realmente os companheiros do PS têm a noção de o quão prejudicial pode ser para a imagem cá para fora do partido estas tricas e estas disputas. Eu acho que o pior problema é, de facto, todas estas conversas serem feitas em circuito fechado. Portanto, isto é uma conversa de mudos. É uma conversa que é feita de uma forma completamente bloqueada. Portanto, isto interessa só àquela elite partidária. O país não percebe nada do que está a passar, estas trocas de galhardetes entre dirigentes, estas resfregas entre dirigentes, isto diz zero ao país. Os portugueses, só tendem a afastar-se cada vez mais das suas elites com este tipo de comportamento dessas elites. Porque, no fundo, são pseudo-elites. Porque esse é, aliás, o grande problema. É que as elites políticas em Portugal não são meritocráticas. As elites políticas não são selecionadas, não há um processo de recrutamento e seleção das elites com base no mérito, com base nas competências, com base nas capacidades demonstradas, com base no trabalho realizado e com
um escrutínio aberto à sociedade. Talvez Portanto, seja o circuito da Cunha, tudo. mas isso é outra história. Exatamente. Como diz o João Bidawi, que tem um livro sobre a Cunha em Portugal. Daniel Adrião, muito obrigado por ter estado aqui connosco e obrigado por ser sempre tão cândido a abordar estas temáticas. Obrigado a si que nos acompanhou neste programa. Já sabe, pode rever estas conversas sempre que nós terminamos. Depois colocamos no nosso canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva o canal, clique no sininho e sempre que nós fizermos o upload das conversas, você vai receber uma notificação. Resta-me agradecer a si que nos viu e a todos vocês que nos ouviram na rádio e dizer que a vossa companhia diária também é um gosto. Um resto de boa noite e muito obrigado.